Bem, nossa aula de hoje, vamos estudar aqui, segundo o NEF, capítulos 26 a 30, e eu já queria ver com vocês uma visão geral do que nós vamos estudar nesses blocos hoje, tá bom? Vou compartilhar aqui. Ah, Brenda, poderia ler para nós, por favor? Jesus Cristo prometeu realizar a obra maravilhosa de restaurar seu evangelho, inclusive o livro de Mórmon, na Terra nos últimos dias. Neff identificou algumas das ideias e estratégias falsas que Satanás usaria para tentar afastar as pessoas de Jesus Cristo. Ele explicou que o conhecimento do Pai Celestial muitas vezes vem pouco a pouco, quando estamos dispostos a continuar a receber o que ele nos ensina. Neff também profetizou que nos últimos dias muitas pessoas rejeitariam o livro de Mórmon por já terem a Bíblia. Obrigado, Brenda. Então, nesses capítulos, a NEF ele faz algumas profecias referentes ao livro de Mórmon, a essas ideias e estratégias que Satanás ele utiliza em nossos dias, e vai falar muito sobre o livro de Mórmon e os nossos dias, né? Durante essa aula, várias profecias de Nefe e Isaías. E eu queria, com base nisso, eu queria começar a nossa aula com uma pergunta, com algumas perguntas, na verdade. Queria que vocês pensassem um pouquinho no seguinte: como seria a sua vida sem o livro de Mórmon? O que vocês não saberiam e o que vocês não teriam? Pensa um pouquinho aí. Se você puder compartilhar sua resposta, pode ligar o microfone e falar, ou pode usar o chat. Mas eu queria ouvir alguns de vocês, a resposta de alguns de vocês. A Brenda compartilhou aqui no chat que ela não saberia que Cristo visitou as Américas. Obrigado, Brenda. Bom exemplo. É o único livro que nós temos acesso hoje que relata a visita de Jesus Cristo, né, nas Américas. Isso é uma coisa grandiosa, né? Que você não ouve em qualquer lugar. Obrigado, Brenda. Que mais? Quais outros exemplos de respostas aí? Como seria a sua vida sem o livro de Mórmon? O que vocês não saberiam e o que vocês não teriam? E então, uma coisa, né? A gente provavelmente não teria o evangelho restaurado aqui na Terra, que o livro de Mórmon é a pedra fundamental de nossa religião, né? Então, se nós tirarmos o livro de Mórmon, nós não teríamos as revelações modernas dos últimos tempos e provavelmente não teríamos um profeta e o evangelho restaurado aqui na Terra. Então, essa é a importância do livro de Mórmon nas nossas vidas, né? Porque o livro de Mórmon também, uma das coisas que ele conta é bem detalhado o plano de salvação, né? Nós sabemos Uhum. que a Bíblia relata muito bem isso, mas o livro de Mórmon, ele relata mais detalhadamente sobre o plano de salvação, principalmente sobre depois dessa vida, né? Então, essas revelações detalhadas do plano de salvação nós não teríamos, né? Detalhes do que teria acontecido. Boa, boa, Ariel, obrigado. Não teria havido uma restauração, né? Não teríamos profetas, sacerdócio, um conhecimento sobre algumas doutrinas importantes do Evangelho, conhecimento sobre o plano de salvação, por exemplo. Importante a gente pensar sobre isso, né? E refletir sobre como seria a nossa vida sem o livro de Mórmon, porque apesar da gente ter o livro de Mórmon, tem muitos de nós talvez vivemos sem o livro de Mórmon. Porque o que adianta nós termos o livro, mas não ler?
É a mesma coisa que você viver de certa maneira sem o livro de Mórmon. Tem algumas coisas que a gente não vai saber e tem algumas coisas que a gente não vai ter, se nós não estudarmos o livro de Mórmon. Então, queria trazer essa ponderação inicial e que a gente possa refletir ao longo da aula e pensar no que o livro de Mórmon pode fazer por nós e por nossa vida, tá? O conhecimento que ele tem, tá bom? Vamos começar lendo lá algumas escrituras no livro de Mórmon. Eu vou pedir para vocês abrirem aí. Deixa eu ver aqui. Lá em segundo Nef, capítulo 27, versículos 25 e 26. Quem abriu pode ler para nós. Aqui eu estou colocando no chat também, viu? Para facilitar para vocês. Nessas escrituras, Nef, ele vai. Nef, ele está também usando as palavras de Isaías. Eles estão fazendo uma profecia aqui sobre os nossos dias, tá bom? Quem pode ler para nós? 25 e 26, está no chat. Pois, Luciene, pode. Opa, pode ler, Brenda, vai lá. pois que este povo se aproxima de mim com a boca e com os lábios me honra, mas afastou de mim o coração. E seu temor a mim é ensinado segundo os preceitos dos homens. Portanto, farei uma obra maravilhosa no meio deste povo. Sim, uma obra maravilhosa e um assombro, pois a sabedoria dos seus sábios e instruídos perecerá. O entendimento dos seus prudentes será escondido. Brenda, o que que o senhor disse que faria aí pelo seu povo nos últimos dias? De acordo com o que Nefe ensinou? Uma grande obra, uma obra maravilhosa em uma ação. Ok. O que que engloba essa obra maravilhosa e assombrosa aí? Essa obra maravilhosa e um assombro. O que que engloba isso, na opinião de vocês? Tudo o que vem acontecendo desde a restauração, desde que Joseph Smith teve a primeira visão. Todas as consequências decorrentes da primeira visão, da restauração do Evangelho, inclusive o surgimento do livro de Mórmon, elas fazem parte dessa obra maravilhosa, desse assombro. Obrigado, Brenda. Agora, a gente fala de eventos, esses eventos, eles mudaram a história da humanidade, né? A restauração do Evangelho, o surgimento do livro de Mórmon, são eventos que mudaram o mundo, a história da humanidade. Agora eu queria saber de vocês de que forma essa obra é maravilhosa para você na sua vida. Como a restauração do Evangelho, o livro de Mórmon, é maravilhoso para você, é algo assombroso na sua vida. O que vocês podem me dizer sobre isso? Essa é uma coisa mais pessoal. Eu queria saber de que forma isso é maravilhoso para você na sua vida. Ou que experiências vocês já tiveram que o livro de Mórmon, a restauração, se tornaram algo maravilhoso e assombroso para você. Eu tô pensando aqui, na verdade, é como eu posso tornar isso maravilhoso de novo, porque para mim já é tão comum que eu já nem sei nem falar o que que é tão grandioso, mas o que me deixa muito feliz é, é o poder do sacerdócio na terra, né? E as ordenanças do templo. Isso para mim é uma coisa assim que é muito, é, não sei explicar. Obrigado, Brenda. A restauração do sacerdócio, os templos, né, nossa, isso é maravilhoso para Brenda, né? Eu gostei que ao que ela falou, tem um discurso na conferência que eu não lembro quem foi, e ele pergunta: ainda é maravilhoso para você? Porque são coisas tão comuns, né?
e que podem correr o risco de talvez não serem tão maravilhosos mais, né? Como eram, como deveriam ser, né? Então pensa sobre isso, ainda é maravilhoso para você? Obrigado, Brenda. Que mais? Ou de que forma essas obras, o livro de Mórmon, a restauração ainda é maravilhoso para vocês? Brenda já deu compartilhou alguns pensamentos. E para os demais? Olha, eu acho que isso aí é maravilhoso porque nós temos o conhecimento profundo das doutrinas, né? Por exemplo, recentemente teve uma avó por parte de pai que faleceu, né? Foi Aham. algo muito triste para todos os familiares, né? E naquele momento eu vi qual a importância do evangelho na minha vida, né? Por eu saber de que realmente eu não perdi ela naquele momento, mas de que eu vou ver ela futuramente. Então, é algo como, eu não sei explicar exatamente, mas eu senti um espírito muito forte, né, naquele momento, me confirmando de que eu não deveria ficar tão triste, tão desesperado assim, de que realmente o evangelho proporciona esse sentimento para nós. Então, como ela falou, a Brenda falou, né? É um sentimento que a gente não tem como descrever, porque são sentimentos do Espírito Santo, né? Então, naquele momento, eu senti aquela confirmação, é como um outro testemunho, né? Uma confirmação, uma afirmação de que era verdade. Então, eu acho que quando nós temos esses momentos assim, a gente sente isso muito forte na nossa vida. Então, no momento que esse seu ente querido faleceu, é, ser membro da igreja, conhecer o plano de salvação, foi algo maravilhoso e assombroso para você, né, Derson, Ariel? Obrigado, excelente exemplo. Pensa sobre isso. Ainda é maravilhoso para você? Ou a gente já está no automático, né, e já está fazendo as coisas assim, e às vezes nem é mais maravilhoso para nós, porque a gente nem lê mais o livro de Mórmon como deveria, né? A gente não reserva um tempo para ler o livro de Mórmon. Porque de alguma forma, não só ele, mas alguns pontos do Evangelho deixaram de ser maravilhosos para nós. Eles não podem deixar. Essa obra é maravilhosa e assombrosa. Tem que ser maravilhosa e assombrosa para mim, pessoalmente, como membro da igreja, ainda, né? Todos os dias. Obrigado, Ariel. Alguém mais quer comentar algo sobre isso? Então vamos ler uma outra escritura, porque quando o Nefe fez essa profecia dessa obra maravilhosa e desse assombro, ele estava se referindo ao livro de Mórmon, com certeza. E aqui agora, ainda em segundo Nefe, ele vai fazer algumas profecias relacionadas a bênçãos que nós receberíamos por causa do livro de Mórmon. Então, eu estou colocando aqui no chat umas escrituras de segundo Nef 27, versículos 29 a 30, do 33 ao 35 e segundo Nef 28, 2. Eu queria que vocês fizessem uma leitura desses versículos aí no chat ou nas suas escrituras. Eu queria que vocês marcassem aí ou identificassem todas as bênçãos que adviriam ou que nós receberíamos, que as pessoas receberiam pelo surgimento do livro de Mórmon, tá bom? Dá 2 minutinhos aí para vocês fazerem essa leitura. Tá no chat também, viu? E quem for identificando, já pode ir comentando no chat ou ligando o microfone para falar.
E aí, o que que vocês conseguiram encontrar nesses versículos? Que bênçãos nós receberíamos com o surgimento do livro de Mórmon? Conseguiu identificar algo aí, Luciene? Você pode compartilhar conosco? Luciene na escuta câmbio. Luciene, Juliana, Sofia, Ana Luísa. O que vocês conseguiram identificar aí que vocês podem compartilhar? Ó, a Brenda colocou aqui no chat sobre o versículo 35. Diz ali, também os que erraram em espírito virão compreender, os que murmuraram aprenderão a doutrina. Ela colocou aqui a parte que fala que os que murmuraram aprenderão a doutrina. Porque muita coisa foi perdida na Bíblia, e ela está digitando, está digitando. Porque muita coisa foi perdida na Bíblia, ok? De que forma a gente pode ver isso hoje? Então, o livro de Mormon ajuda muito com o que foi perdido por conta da tradução ou erros dos homens. Então, obrigado, Brenda. Nesse sentido, olha só, devido a várias traduções que a Bíblia sofreu ao longo do tempo, muitas coisas se perderam, né? E ele fala sobre isso aqui, que muitas partes claras e preciosas foram perdidas, né? E agora, com o livro de Mormon, a gente podemos aprender a doutrina de uma forma clara, né? Tá bom? Obrigado, Brenda. Que mais? Que outras bênçãos conseguiram identificar aí? Muitas pessoas reclamam sobre isso, mas quando elas encontram o livro de Mormon, fica tudo mais claro. É interessante, né? Muitas pessoas às vezes têm dúvidas doutrinárias e não acham respostas, às vezes, para isso e acabam murmurando até sobre a sua própria fé, mas quando elas conhecem o livro de Mormon, e quem serviu missão já deve ter tido várias experiências sobre isso, quem vai servir vai ter. Quando elas encontram o livro de Mormon, elas conseguem encontrar respostas, né, às suas perguntas. Obrigado, Brenda. Nossa, o pessoal tá quietinho hoje. Juliana, Sofia e Ana, vocês conseguiram achar algo mais? Vocês podem compartilhar conosco? E você, Ariel? Então, eu encontrei algumas coisas, mas uma coisa que me chamou muita atenção foi a questão do arrependimento, né? Porque quando as pessoas nos últimos dias souberem realmente da plenitude do Evangelho, inclusive do livro de Mórmon, elas vão compreender melhor sobre a expiação de Cristo, né? Principalmente lá no terceiro F11, quando Cristo fala, né, que ele é a luz da vida do mundo, né? E ele bebeu da taça amarga que o Pai deu para ele, né? Naquele momento ali, foi o momento que ele falou exatamente para que as pessoas sobre a expiação e por que ele estava ali, né? Então vai ser interessante porque essas pessoas elas vão compreender melhor a expiação e elas vão poder se arrepender de uma maneira mais fácil, porque elas vão ter um conhecimento melhor do evangelho, né? E também muitas das pessoas que não aceitaram o evangelho, elas terão oportunidade de aceitar também, porque
elas vão ter uma segunda chance, né? Porque no livro de Mormon fala, né, que todas as pessoas terão uma outra oportunidade. Então, essas pessoas também vão ter essa oportunidade de conhecer e ser abençoados, né, com as ordenanças também do Evangelho. Então, é interessante isso. Agora que eu estou pensando exatamente sobre isso, elas poderão ter exaltação, né, assim como nós também. Pô, obrigado, Ariel. Excelente exemplo. Graças ao livro de Mórmon, a gente pode saber que por meio com clareza, né, que por meio do Salvador Jesus Cristo, a gente pode se arrepender, ser redimidos, ter uma segunda chance e podemos ser limpos, né? Isso eu acho que tem muito a ver, Ariel, com o versículo 29 ali, quando ele fala que ah, de dentro da escuridão e das trevas verão os olhos dos cegos, né? E quantas pessoas aí fora, né, que não conhecem o idioma estão cegas espiritualmente, né? Quantas pessoas estão precisando abrir os olhos, né? Seus olhos espirituais para as verdades do livro de João, para essas verdades que você comentou, que a Brenda comentou, né? Então, uma pergunta que eu queria fazer para vocês, já que a gente identificou essas bênçãos, como vocês acham que a gente poderia se envolver mais para ajudar as pessoas que não conhecem o livro de Mormon a desfrutarem dessas bênçãos na vida delas? Essas bênçãos que já estão à nossa disposição. Como é que a gente poderia se envolver com membros da igreja para ajudar mais pessoas a desfrutarem dessas bênçãos, na opinião de vocês? A experimentarem essa obra maravilhosa e esse assombro na vida delas. O que você acha, dona Ana Luísa? Como é que a gente poderia se envolver mais para ajudar essas pessoas? Falando mais sobre o livro de Mormon para elas, mesmo que elas não possam compreender ainda, mas devemos compartilhar. Isso. Uma forma é a gente compartilhar o livro de Mormon com essas pessoas, né? Ele físico ou de maneira digital. A gente pode compartilhar de várias maneiras. Obrigado, Ana Luísa. E para você, Sofia, o que você acha que a gente podia fazer para se envolver mais em relação a isso e ajudar as pessoas a desfrutarem dessas bênçãos em suas vidas? É, eu sempre coloco, às vezes, ou nos meus stories, ou no meu status, no WhatsApp, versículos do livro de Mormon, ou eu compartilho alguma coisa que eu li, né, e gostei. Então, às vezes, sempre tem alguém perguntando sobre o livro de Mormon. Então, eu acho que é uma oportunidade da gente colocar isso. Vão ter pessoas, né, que vão se interessar e a gente pode compartilhar sobre. Boa, obrigado, Sofia. Excelente, né? Ali as nossas redes sociais, né? Às vezes a gente está lá nas redes sociais, a gente está lá e tal, aí a gente posta tanta coisa, né? Tanta coisa, de um monte de coisa, mas a gente não posta ou posta muito pouco sobre a igreja, né? Sobre o livro de Mormon. Gostei da ideia, Sofia. De repente a gente pode se envolver mais nesse trabalho, ajudando as redes sociais e postando mais, né? Sobre o livro de Mormon, sobre escrituras relacionadas a ele para ajudar as pessoas a aprenderem, né? Obrigado, Sofia. E para você, Juliana, tem alguma ideia? Dona Juliana, o que podemos fazer para nos envolver mais nisso e ajudar essas pessoas? Ela está pensando. Juliana está pensando, está pensando. Eita, a Luciana entrou em dose dupla agora. Luciene, tem alguma ideia de algo que a gente pode fazer aí para se envolver mais em ajudar as pessoas a receberem essas bênçãos em suas vidas por meio do livro de Mormon? Como já foi citado, né, apresentar a igreja para mostrar o livro de Mormon, apresentar o livro de Mormon para elas, né?
Postar Ah, nas redes sociais também. É uma forma de apresentar para as pessoas, é, receber as bênçãos que a gente recebe também. claro, ok. Obrigado. Obrigado, Luciane. Meu convite para nós, meus amigos, é que a gente possa pensar hoje em como receber essas bênçãos para nós mesmos e como ajudar as pessoas que estão ao nosso redor, a desfrutarem dessas bênçãos que a gente estudou aqui nessas escrituras, né? As pessoas precisam de mais luz, né? As pessoas precisam sair das trevas e elas só vão sair se quem estiver na luz mostrar para elas a luz, fazer brilhar nossa luz, né? A Brenda colocou aqui, a gente pode conversar com as pessoas e falar princípios que a gente encontra só no livro de Mórmon, né? E elas vão ficar curiosas e aí a gente fala de onde saiu. Excelente, né? Excelente exemplo, excelente exemplo, Brenda. Tem coisas que só o livro de Mórmon ensina. E a gente compartilhando isso vai gerar aquela expectativa, aquela curiosidade, e aí a gente vai ter mais oportunidades para ensinar. Pensa sobre as pessoas que você conhece, seus parentes, seus amigos da escola, da faculdade, do trabalho. Tem alguém que você conhece que você não falou ainda do livro de Mórmon para essa pessoa? Pensa sobre quando você vai fazer isso. Quando você vai ajudar ela a conhecer essa obra maravilhosa e assombrosa que está acontecendo hoje. Essa obra que abençoou e mudou tanto a sua vida. Será que não pode ser maravilhosa e assombrosa para ela também? É o convite que a gente possa pensar e fazer com que seja maravilhoso e assombroso para as pessoas ao nosso redor. Brenda, você quer comentar algo? É, tem uma coisa que eu usei essa semana, que eu estava no trabalho, porque eu acho que a gente, por ser membro da igreja, a gente tem algum comportamento diferente, porque as pessoas ficam lá perguntando se você é de alguma igreja, se você é evangélica. E aí eu sempre. O pessoal fala muito sobre a questão do nome da igreja agora, sobre a gente falar, né, a Igreja de Jesus Cristo. Isso a gente já fazia muito na missão. O presidente, eu acho que ele já estava à frente, né? E a gente sempre fala o nome da igreja completo e a pessoa fica com uma grande interrogação no rosto dela. Aí eu digo os mormons. Aí a pessoa fala os mormons. Ah, os mormons, né? mas por que mormons? Aí eu sempre, se a pessoa não pergunta, eu mesma falo, né? Você sabe por que chamam a gente de mormons? Aí a pessoa não. Aí eu já falo, olha, é porque tem um livro chamado Livro de Mormon. Então as pessoas apelidaram a gente com esse nome por causa desse livro. E esse livro, aí eu começo a explicar. Fazia muito tempo que eu não fazia isso. Eu não sei por quê, porque eu já fui missionária, né? Eu deveria ter um pouco mais de senso. E aí, como eu estou num trabalho novo, as pessoas começam a perguntar. E aí eu percebi que isso é uma tática, né? A gente fala o nome da igreja toda e a pessoa fica, nunca ouvi falar dessa igreja, mas quando a gente fala sobre mormons, né? Aí a pessoa, ah, tá, eu sei. E aí você já começa a introduzir o porquê, né? Isso. E sai de uma forma natural, né, Brenda? Quanto mais a gente fala, vai sair naturalmente. A gente vai ser algo natural para nós falar do livro de Mórmon, né? Falar das bênçãos do livro de Mórmon, da restauração. Que a gente possa buscar essas oportunidades. Tenho certeza, Brenda, que você não está nesse novo emprego por um acaso. Você está lá nesse novo emprego porque certamente tem pessoas lá que precisam saber do livro de Mórmon, precisam conhecer esse livro sagrado e precisam se assombrar e se maravilhar com ele também, assim como você e todos nós. Que essa possa ser uma meta pessoal nossa diária. Primeiro que seja assombroso e maravilhoso para nós. Não tem como a gente falar que ele é maravilhoso se ele não é mesmo para nós. Que ele possa ser todos os dias. Ainda é maravilhoso para nós? Que a gente possa pensar sobre isso. Ah,
ainda sobre as profecias que Nefe fez sobre os nossos dias, ah, ele profetizou sobre falsos ensinamentos e estratégias de Satanás que seriam utilizadas nesses últimos dias, que inclusive são alguns dos motivos que o Senhor preparou o livro de Mórmon, né, para nós, para que pudéssemos nos defender de Satanás, para que pudéssemos vencê-lo, vencer as tentações, vencer as suas estratégias. E muitos desses ensinamentos de Satanás e estratégias deles estão no livro de Mórmon. Se nós conhecemos o livro de Mórmon, estudamos o livro de Mórmon, a gente vai ver que muitas coisas lá que são ensinadas estão acontecendo hoje. E aí nós vamos poder nos defender melhor sobre isso e resistir às tentações. Mas eu queria fazer uma pequena atividade de estudo agora com vocês, do seguinte. Eu queria que individualmente aí vocês pudessem ler esse bloco aqui de 2º Nefe, 28, do 5 ao 9, e versículos 19 a 22. Enquanto vocês estiverem lendo, eu queria que vocês pensassem nessas duas atividades aqui, ó. Primeiro, identifique falsos ensinamentos e estratégias de Satanás nesses versículos. E tem bastante, viu? Depois eu queria que vocês pensassem que evidências você observa desses ensinamentos e estratégias no seu dia a dia e como elas são espiritualmente perigosas para você, tá bom? Vou dar um tempinho aqui enquanto vocês realizam essa atividade. Vou dar 5 minutinhos enquanto vocês fazem esse estudo, tá bom? E aí, depois a gente vai debater aqui o que vocês acharam. Para facilitar, eu vou colocar as escrituras aqui no chat também, tá? Para vocês. Para quem de repente está assim aí as escrituras. Não estou conseguindo colocar. Estão no chat os versículos também, tá? Identifique falsos ensinamentos e estratégias de Satanás e que evidências você observa desses ensinamentos e estratégias no seu dia a dia e como elas são espiritualmente perigosas para você.
E aí, meus amigos, o que que vocês acharam aí nos seus estudos? Que vocês conseguiram identificar? Podem compartilhar conosco. Pode usar o microfone e falar, ou pode usar o chat. Boa, Brenda. Luciene, Sofia, o que que vocês podem compartilhar conosco aí? Ana, o que vocês acharam? Uma de cada vez, viu? Para não ter briga. Luciene, Luciene, onde estás? Câmbio, Luciene, não escuta câmbio. Oi? Pronto. O que que você pode compartilhar? Conseguiu estudar aí? Eu pensei que eu estava ligando o microfone. E aí, o que que você pode compartilhar Ah, conosco? no 7, né, 28:7 diz assim: Sim, haverá muitos que dirão: Comei, beber e alegrai-vos, porque amanhã morreremos e tudo nos irá bem. Se assemelha muito que o mundo prega hoje em dia, né? Que a gente tem que aproveitar a vida, se divertir, que tudo ficará bem, né? É isso que é pregado hoje em dia. Mas nós sabemos que não é assim. Nós temos que fazer as coisas certas, que um dia nós seremos abençoados. É isso. Obrigado, Luciene. Por que que você acha que é espiritualmente perigoso, Luciene, a gente ter esse pensamento de comer, beber e se alegar porque amanhã a gente vai morrer e tudo vai estar bem, que não tem pecado? Por que que você acha que é perigoso pensar assim, na tua opinião? Se nós fizermos tudo o que achamos que deve fazer e achar que não ter consequências, não é bem assim. Tudo na nossa vida, se a gente fazer coisas boas, a gente vai colher coisas boas. Se a gente fizer coisas ruins, também vai ser colhido da mesma forma, né? Então, a gente tem que pensar nas nossas consequências. Todos os nossos atos têm consequência aqui. Se nós nos desviarmos do caminho, nós não, não teremos o que tanto almejamos, né? Que é a vida eterna. Boa. Satanás, ele não quer que a gente pense nas consequências mesmo. Sim, obrigado nisso que você falou. Ele quer que a gente escolha e depois as consequências, ó, fica para nós. Ele vai ali de mãos dadas conosco até na hora da escolha, até nos ajudar a escolher errado. Depois que a gente escolhe errado, ele nos solta e nos deixa só, para a gente estar e sofrer as consequências pelas nossas decisões, né? Essa é a estratégia dele. E o presidente Nelson recentemente ele ensinou sobre isso, né? Que a gente tem que ter atenção com as nossas escolhas, porque elas vão, o que a gente faz hoje vai determinar amanhã aon- aonde vamos morar, com quem vamos morar e com que corpo vamos ressuscitar. Então, não é bem assim que amanhã tudo nos irá bem. Depende do que você faz com a sua vida. Obrigado, Luciano. A Sofia colocou aqui sobre o versículo 5.
Versículo 5 me chamou a atenção porque hoje em dia a gente sempre está ouvindo que não existe um Deus. Então, se a gente não estiver com o nosso testemunho forte, essas coisas podem nos abalar. Obrigado. E isso já é meio que também a resposta, né? Daqui, porque é perigoso para nós essa ideia de que não existe um Deus. E muitas pessoas pregam isso hoje. Então, a gente pode ter o nosso testemunho, a nossa fé abaladas por pessoas e por outros grupos que ensinam isso, né, como verdade. Obrigado, Sofia. A Brenda colocou aqui, interessante como Satanás tem uma mentira para cativar cada um de nós, e ele mistura a verdade com mentirinhas, que a gente pode nem perceber. Você tem algum exemplo aí, Brenda, que você podia dar para nós? De verdades com mentirinhas que ele mistura e às vezes a gente nem percebe? É, tem um versículo aqui, peraí, deixa eu abrir aqui, que ele fala assim, cadê meu pai? Ele fala assim, comei, bebei e diverti-vos, não obstante temei a Deus. Ele justificará a prática de pequenos pecados. É, porque assim, a gente sabe, é uma verdade que a gente precisa desfrutar dessa vida do jeito certo, né? Então é uma verdade. Só que aí ele vem com mentira, né? É, ou melhor, a gente tem que temer a Deus também, né? Verdade. Aí ele vem com a mentira, porque ele vai justificar os pequenos pecados. Mente um pouco aí, se aproveita de alguém, né? Não tem mal nenhum se você passar a perna no seu vizinho, né? Faz tudo isso aí, amanhã a gente vai morrer, né? E aí Deus vai nos castigar com os pequenos açoites, aí depois vai ficar tudo bem. Então ele pega uma verdade assim, e aí a gente tá pensando, né, bacana, legal. Aí ele joga uma mentira ali que tá mascarada no meio da verdade, que a gente pode ficar confuso se a gente não tiver firme, né, como a Sofia falou. E ele faz isso com várias coisas. Até aqui, eu achei interessante, ainda não tinha percebido que ele fala aqui, né, tudo vai bem, Sião. Às vezes a gente tá lá na igreja, né, e aí a gente tá lá, já tá no automático, às vezes a gente fazendo mais besteirinha ali, aqui, né? Mas aí ele vem com a segurança carnal, né? Não, mas tá tudo bem. Não, não tem nada a ver, você não precisa se arrepender, não. Você já tá na igreja, tá indo todo domingo. E assim ele vai fazendo essas mentirinhas assim. Poxa, obrigado, obrigado, Brenda. E assim nos pacifica, né, Brenda? Ele nos engana de uma forma que a gente acredita mesmo que isso é verdade, né? Que tudo tá bem em Sião, que Sião prospera e aí ele nos prende com as correntes dele, né? E isso é espiritualmente perigoso, porque ele quer nos tornar tão miseráveis quanto ele. Pensa sobre isso. Obrigado, Brenda. É, o Senhor ele não pode tolerar, ele não tolera o pecado. Ele não vê o pecado com o mínimo grau de tolerância. E às vezes Satanás, ele nos engana de uma forma que ele faz, ele faz com que nós toleremos o pecado. Nós toleremos a mentira, o engano, enganar as pessoas, prejudicar as pessoas, passa a ser algo tolerável, aceitável por nós. E de maneira nenhuma isso pode ser. Nós não podemos cair nessa armadilha dele. Obrigado, Brenda. Obrigado, Brenda. Alguém gostaria de comentar algo mais que chamou sua atenção aí? E como isso pode ser espiritualmente perigoso? Aqui tem muitos, né? Muitos exemplos. Alguém mais? Ariel, quer compartilhar algo? Então, uma coisa que me chamou muita atenção foi no versículo 22, né?
que fala assim: e assim lhes sussurra aos ouvidos até agarrá-los com suas terríveis correntes. Então, isso aí foi algo que eu não tinha pensado antes, mas Satanás, ele também nos sussurra, né? E nós precisamos estar preparados para identificar qual o sussurro de Satanás e o sussurro do Espírito Santo, né? Porque às vezes na correria do dia, às vezes em uma semana que a gente não está muito bem, a gente pode acabar confundindo e acabar sem saber e sem perceber caindo em ciladas de Satanás, né? E como ele falou aí, ele vai nos agarrar, ou seja, a gente vai estar, já vai estar ali, e a gente precisa de alguma maneira sair dali, né? Então, e às vezes isso ele pode usar pessoas também, né? Então, temos que tomar muito cuidado com isso aí. Pensa só, né? É interessante você trazer isso para nós, porque a gente não ouve só os sussurros do Espírito. Satanás também sussurra coisas no nosso ouvido, de uma voz talvez mansa e delicada também, muito gostosa de ouvir. E talvez ele diga para nós, ó, quando a gente tá cansado para leituras, ele vai lá e sussurra, ó, não lê hoje não, lê só amanhã, não tem problema. Ou quando a gente pode ser tentado a ver alguma coisa no celular que não devemos ver nas redes sociais, ele fala, não tem problema ver isso não. Ninguém tá vendo você ver isso. Ninguém tá te vendo. Ele sussurra coisas. E a gente precisa estar atento para identificar os sussurros dele. Porque ele vai sussurrando, sussurrando, até ele nos agarrar, como diz ali, né? E o Ariel nos ensinou aí, com as suas correntes. Ainda assim, meus amigos, mesmo que ele nos agarre com suas correntes, eu testifico que, por meio de Cristo, a gente pode se libertar dessas correntes que nos prendem. Se algum de nós aqui está preso por alguma corrente, caiu em alguma armadilha, acreditou em alguma mentira, tem como a gente se arrepender e voltar. Tem como ser limpos de novo, por meio da expiação do Salvador Jesus Cristo. Ele morreu por nós para libertar-nos das correntes que nos prendem, não só da morte, mas também do pecado. Eu testifico desse poder de libertação que o Senhor pode trazer para a nossa vida. Obrigado, Ariel, por partilhar isso conosco. Com tantos desafios que nós enfrentamos, que nós podemos ler nesses versículos, eu queria trazer uma mensagem do presidente Nelson, onde ele nos ensina alguns pontos do que podemos fazer para nos defender de Satanás, dessas armadilhas e mentiras que ele divulga e promulga hoje. Vamos compartilhar aqui. Eu queria que vocês prestassem atenção e identificassem quais conselhos que o presidente Nelson nos dá aqui que pode nos ajudar a nos defender disso, defender de Satanás. Deixa eu ver aqui. Juliana, poderia ler para nós? Juliana, na escuta, câmbio. Posso? Dá para ouvir? Sim. O presidente Russell M. Nelson ensinou: prometo que, ao estudarem o livro de Mórmon em espírito de oração todos os dias, vocês tomarão melhores decisões. Todos os dias. Prometo que, ao ponderarem sobre o que estudarem, as janelas do céu se abrirão e vocês receberão respostas para suas próprias perguntas e orientação para a sua própria vida. Prometo que, ao se aprofundarem diariamente no livro de Mormon, vocês serão imunizados contra os males diários, mesmo contra a sedutora praga da pornografia e contra outros vícios que entorpecem a mente. Obrigado. Obrigado, Juliana. E aí, meus amigos? O que aprendemos aí com o profeta?
sobre o que podemos fazer e as promessas que ele faz para nós. Juliana, pode falar. Quer falar, Juliana? Pode falar. Você pode repetir a pergunta? O que que a gente aprende com o presidente Nelson sobre o que que a gente pode fazer para se defender de Satanás e as promessas que ele faz para nós? Se aprofundar no ensinamento das escrituras, coisas assim. Isso, obrigado, Juliana. A gente vai falar mais disso nessa semana, no livro de Mórmon, no nosso estudo Vem Segue-me, e a gente precisa se aprofundar diariamente no livro de Mórmon. Olha só, né? Essa é uma forma da gente se defender. Lembra que a gente falou no início da aula que deve ser maravilhoso para nós? Essa, essa é uma ótima ferramenta que a gente tem, maravilhosa ferramenta, assombrosa ferramenta que a gente tem para nos defender dos ataques do inimigo, nos aprofundar diariamente no livro de Mórmon. Obrigado, Juliana. O que mais que vocês conseguem identificar aí que o presidente nosso ensinou? Algo mais que chamou a atenção de vocês aí? Quando ele fala assim, é, deixa eu só vou procurar aqui. É, as janelas do céu abrirão e você receberá respostas para as suas próprias perguntas. Então, isso também é que a gente vai tomar boas decisões, né, na nossa vida. E automaticamente, quando nós tomamos boas decisões, nossas atitudes também mudam, né? Então, Uhum. o livro de Mórmon, ele nos ajuda não só na nossa área espiritual, mas nossa área, nas outras áreas da nossa vida, né? Porque lá tem Sim. exemplos, tem muitos outros exemplos de determinação, né? Que a gente pode seguir também. Então, ele vai abrir a janela do céu, ou seja, ele vai abrir nosso conhecimento, nossa expansão de o que devemos fazer. E isso é mais uma promessa, né, Ariel? Que promete para nós como profeta que se a gente fizer isso, se a gente estudar o livro de Mórmon todos os dias, as janelas do céu se abrirão para nós, a gente vai receber revelação, respostas, né, para as nossas perguntas. E em um mundo, como a Sofia falou, onde Satanás espalha mentiras em todos os cantos, às vezes uma mentira pode parecer verdade para nós. E se a gente não tiver a orientação do Espírito, a gente pode cair. Às vezes, algo que a gente vê pode gerar perguntas e dúvidas. E a gente pode até duvidar da nossa fé. E a gente precisa que as janelas dos céus estejam abertas para nós, para que a gente possa receber respostas para as nossas perguntas. Obrigado, Ariel. A Brenda comentou aqui no chat, tem muitas promessas aí. A gente vai se livrar de vícios. Vamos tomar melhores decisões. Nossa, boa, Brenda. Olha só. Às vezes a gente tem muitos vícios, né? O presidente Nelson falou sobre isso, né? Na última conferência. Às vezes, não devemos ter vícios porque os vícios se tornam nossos deuses, se tornam nosso Deus. E se a gente estudar o livro de Mórmon, esses males, né? A gente vai estar imunizado desses males, dos vícios, da pornografia, enfim, né? De outros que tem por aí. Obrigado, Brenda. A Ana colocou aqui no chat, quando lemos e estudamos o livro de Mórmon, poderemos ter sempre orientações corretas para a nossa vida. Excelente. É isso, Ana. Meus amigos, meu convite para vocês, para todos nós, é que nós possamos ponderar sobre como estamos nos imunizando diariamente com essa nossa vacina que se chama Livro de Mórmon. Será que nós estamos nos imunizando todos os dias? Fazendo com que as janelas do céu se abram para nós?
Eu queria prestar um testemunho para vocês de que isso é real, é verdade. Começar a ler o livro de Mormon é o primeiro passo para mudar de vida. Isso, ler o livro de Mormon. E leia muitas vezes. E leia com espírito de oração. Leia buscando realmente saber aquilo que o Senhor quer para você, aplicando as escrituras a você, a sua vida. Eu sei que essa ferramenta foi feita para nós. Ela foi preparada para os nossos dias, porque Nefe viu nossos dias. Ele sabia das coisas que iríamos passar. Deus sabia. E ele inspirou homens santos de Deus a fazerem esses registros, a preservar esses registros para que eles pudessem chegar em nossas mãos para o nosso proveito e instrução, para que pudéssemos vencer o dia mau. Eu amo o livro de Mormon. É um livro sagrado. Ele mudou a minha vida. É um livro cheio de poder. Ele pode trazer muito poder para a nossa vida. Um poder para resistir a toda a iniquidade e pecado que está à nossa volta. Porque ele é um livro que presta testemunho de Jesus Cristo. É um livro que testifica dele, da missão do Salvador. É um livro que nos enche de fé, de esperança. Eu oro para que a gente possa se aprofundar diariamente nesse livro. E assim nós vamos estar mais preparados para enfrentar Satanás. Eu sei que essa é a igreja do Salvador Jesus Cristo, que ele vive, que ele nos ama, que ele é o nosso redentor. E ele diz, e ele nos diz a sua palavra por meio das escrituras, inclusive do livro de Mormon. Eu peço testemunho disso e obrigado por vocês estarem aqui, pela sua participação nessa aula. Eu compartilho essas verdades em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Não esqueçam de preencher a lista de frequência, viu? Deixa eu puxar aqui de novo.